Saulo de Tarso era um judeu e um cidadão do Império Romano. Como um zeloso fariseu e estudioso da lei, ele perseguia, capturava e castigava os que criam em Jesus Cristo, e acreditava que assim estava servindo a Deus fielmente. Até que um dia, na estrada para Damasco, ele recebeu uma revelação que mudaria sua vida. Saulo! Saulo! Por que você me persegue? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Não lute contra mim. Senhor, o que você quer que eu faça? Levante-se e entre na cidade. Lá te dirão o que você deverá fazer. Jesus mudou seu nome de Saulo para Paulo, e após conhecer a graça de Cristo, ele se transformou num apóstolo que viajaria o mundo, levando o nome de Cristo a muitas nações. E tendo sido justificado pela fé, agora tenho paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor escolheu justo a mim, um perseguidor de cristãos, para levar o seu nome diante dos estrangeiros, dos reis e dos filhos de Israel. Após se converter, Paulo passou por um longo período de reclusão, pois Jesus ainda teria que ensiná-lo como deveria ser cumprida sua missão. Depois de 3 anos, ele voltou à sua cidade natal, Tarso, onde permaneceu por 10 anos. Mesmo estando na graça do Senhor, os erros de um homem podem persegui-lo por um longo tempo, ainda depois que os tenha decidido abandonar. O exílio se fez necessário para evitar os meus perseguidores e para que eu fosse purificado. A reclusão lapidou o novo apóstolo. Ele estava pronto para iniciar seu ministério. Apesar do sofrimento, obtive glória nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não tardou para que Paulo fosse preso por espalhar a palavra de Deus. Ele e seu companheiro de viagem, Silas, foram levados à prisão. Mesmo na masmorra, é possível estar livre, porque não há prisão maior que a do pecado. O Senhor me libertou para sempre, quando me livrou do pecado, e jamais fiquei preso novamente. Como pregador, Paulo procurava adaptar-se à cultura daqueles a quem pregava para mostrar Jesus. Em uma de suas viagens à Grécia, ele visitou um grande templo a céu aberto. Lá, havia altares erguidos em honra a vários deuses. Mas entre os altares, ele avistou um que era diferente dos demais. O altar ao Deus desconhecido. Os gregos adoravam tantos deuses que haviam edificado o altar para se protegerem no caso de negligenciarem sem querer algum Deus que ainda não conheciam. Paulo fez um discurso em alta voz, dizendo que apresentaria a eles o Deus que ainda os era desconhecido, o Criador de tudo. Usando esta tática, ele apresentou aos atenienses Cristo e sua obra de redenção, despertando o interesse de muitos no Evangelho. Fiz-me de fraco para os fracos para ganhar os fracos. Fiz de tudo para todos. Usei de todos os meios para chegar a salvar alguns. Em Roma, após ser preso pela 2ª vez, Paulo foi condenado à morte por mais uma vez pregar a fé cristã. Mas mesmo nos últimos 2 anos em que esteve preso, ele não deixou de evangelizar e continuou a escrever cartas e mais cartas aos cristãos. Anos depois, 13 dessas cartas foram incluídas pelos cristãos no Novo Testamento da Bíblia. Nessas cartas, sua mensagem nos ensinou que a justificação de todo ser humano vem pela fé em Cristo Jesus, como nosso Salvador. Pois ao morrer como um cordeiro inocente, ele pagou o preço por todos os pecados de todos os seres humanos, de todas as épocas, para todos sempre. Porque Cristo, estando nós ainda fracos,
Morreu pelos descrentes. Poderá ser que alguém ouse morrer pelo bom e justo. Mas Cristo prova o seu amor para conosco ao morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.